E eu vou começar com um aspecto da maior importância, que é atendimento. Aliás, se você ligar para a minha empresa e perguntar lá uma palestra sobre atendimento, a minha equipe vai dizer que a gente não vende esse tipo de palestra. E por uma razão muito simples. Aliás, são duas razões. A primeira delas é que eu não sei ensinar atendimento. E a segunda, que eu acho que é a mais importante, é que eu não acredito que você possa ensinar alguém a atender direito. Olha que quebra de paradigma incrível. Mas peraí, quer dizer que atendimento não é importante? É evidente que é importante. Só que, e essa é uma informação importante, você não vai conseguir transformar alguém que não tenha 3 características básicas, que eu vou colocar para vocês em seguida, em alguém que atenda direito. Por isso que a gente não ensina atendimento, até para não virar aquele tipo de atendimento mecânico. Tem algumas empresas no Brasil que você entra na loja, entra na empresa, e aquela frase feita, aquela frase mecânica, decorada, que você aprende exatamente nos cursinhos de atendimento, tem a mesma veracidade, tem a mesma verdade que uma nota de R$3. Bom, mas atendimento todo mundo sabe que é decisivo. Aliás, o problema do atendimento e da falta de atendimento é responsável por uma perda bilionária todos os anos no mundo todo. Então eu vou dar 3 dicas para vocês, absolutamente inéditas, que vai responder a essa grande questão, esse grande questionamento, afinal de contas, o que é bom atendimento. Eu lecionei durante 3 ou 4 anos na Universidade do Varejo, e aí, uma certa ocasião, a gente se defrontou com essa pergunta. Afinal de contas, o que é bom atendimento? Como a gente não chegou a um consenso lá com o corpo docente da universidade, nós decidimos fazer uma pesquisa, e a pergunta era essa, muito simples: o que é bom atendimento para você? Para 94% das pessoas que foram ouvidas por nós, e 94% é muita gente, a resposta foi absolutamente surpreendente. E eu espero que eu surpreenda vocês também. Para esses 94% das pessoas ouvidas por nós, nós ouvimos 5.000 consumidores. E a resposta foi: bom atendimento é ser atendido por pessoas bem-humoradas. Agora responde para mim. No seu processo de recrutamento e seleção, quantas vezes você buscou o bom humor como característica imprescindível para alguém atender direito? Duvido que você tenha buscado isso. Dependendo da função, caixa, por exemplo, financeiro, a gente contrata a pessoa pela sisudez, ou seja, quanto mais sério ele for, mais mal encarado ele for, maior é a chance de trabalhar no financeiro ou no caixa. E é uma coisa muito louca, né? Porque você abre uma empresa para o dinheiro trocar de mãos, não é isso? O momento que o dinheiro troca de mãos é no caixa. E é exatamente no caixa que a gente coloca tudo a perder. Se não, vejamos, você investe no layout da empresa, investe no treinamento da equipe, pouco, mas investe, devia investir mais. Você capricha no estoque, dá um up lá na propaganda, na publicidade. Depois eu vou dar uma dica para vocês e vou provar aqui que vocês estão colocando 80% da grana gasta em propaganda fora. Eu vou mostrar como otimizar isso daqui a pouquinho. E o momento mais importante, que é o momento da troca da sua mercadoria, do seu serviço pelo dinheiro, que se dá no caixa, é ali que a gente está perdendo o jogo. Por exemplo, tem 4 perguntinhas básicas que eu duvido que os seus caixas, ou algum caixa com o qual vocês tenham interagido até hoje, fazem para o cliente. A primeira delas é muito óbvia, né? Encontrou tudo o que precisava? Como é que foi o nosso atendimento? Tem algo que a gente não está vendendo e você gostaria que a gente vendesse? E quarto e último, você poderia nos indicar para os seus melhores amigos? Aí outro dia no supermercado, o dono do supermercado falou: pô, mas aí também vai demorar muito. Tem o caixa cheio de trabalho, tem aquela fila enorme, né? Aliás, eu morro de medo quando passo o cartão, que fica todo mundo olhando por cima do seu ombro, né? Para ver se aparece aquela frasezinha: transação aceita. Quando dá uma pane naquele negócio, fica todo mundo te olhando com aquela carinha: ah, eu logo vi que era caloteiro. Quando apareceu ali empurrando o carrinho, então quando dá a transação aceita, você, ufa, dá uma relaxada. Só que aí, a gente decidiu medir, cronometrar quanto tempo dura essa interação. E a gente descobriu que enquanto a pessoa está
teclando ali os preços dos produtos, enquanto alguém está empacotando. Claro, se o supermercado tiver o empacotador, né? Porque com essa contenção de custos, você tem que fazer tudo. Só falta você cobrar e fazer o caixa ali. Nós descobrimos que durante esse período, o caixa fica calado. Você vai dizer, pô, mas queria que fizesse o quê? Cantasse? Só que nesse período, nesse interregno de tempo, que são apenas alguns segundos, sobra tempo para fazer esse tipo de pergunta. Então essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês a respeito de atendimento. Tem mais 2 ou 3. A pessoa que vai trabalhar no caixa, a pessoa que vai receber a grana, definitivamente precisa ser alguém diferenciado. E o caixa precisa se ver também como o principal vendedor da empresa. Coisa que raramente acontece. Vamos combinar, né? A gente está entre amigos aqui, vamos combinar que raramente isso acontece. Voltando à questão do humor. Por que o humor é importante? Porque nós descobrimos um link da maior importância, o pessoal que trabalha com vendas, preste muita atenção. Nós descobrimos uma linha direta, um link direto, entre bom humor e resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de trabalhar sob pressão e ainda assim manter o pique, manter o ânimo. Os seus funcionários mal-humorados, eles simplesmente não suportam a pressão. Já deve ter passado por isso o tempo todo e a toda hora. Como eles não suportam a pressão, eles começam a descontar em quem? Uma chance, valendo cachorro-quente sem salsicha, começa a descarregar e descontar no único lugar em que isso não poderia acontecer, que é exatamente no cliente. Então, a respeito de atendimento, esqueçam tudo que vocês já ouviram, e colegas meus, palestrantes, já leram e já assistiram. Bom atendimento, você decide a parada contratando pessoas bem-humoradas. É claro que você vai definir meia dúzia de padrões lá, é claro que você vai ter um certo norte para isso. Agora, se você apostar que vai contratar uma pessoa mal-humorada, vai dar umas dicas de atendimento, vai mandar ler um livrinho, assistir uma palestra, e ele vai se transformar no expert em atendimento, vocês estão botando dinheiro fora. O primeiro passo para você ter um atendimento campeão é contratar pessoas bem-humoradas. Em segundo lugar, pessoas que gostem de pessoas. Se eu perguntar para vocês se vocês gostam de pessoas, todo mundo vai dizer que sim. Evidente que sim, até com um certo medo de ir para o inferno se responder o contrário. Mas a verdade é que a gente nunca para avaliar, num processo de recrutamento e seleção, se a gente está trazendo para dentro da empresa pessoas que gostam de pessoas. Porque senão não vai funcionar. Agora, você contratar pessoas que gostem de pessoas é fundamental. Então, sempre que vocês ouvirem falar em problema de atendimento, em atendimento ruim, lembre-se que tudo começa, continua e termina no recrutamento e seleção. Se você não acertar isso logo na arrancada, você não vai conseguir corrigir isso nunca mais. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês, a primeira quebra de paradigma. A segunda é que se você imaginar que você vai conseguir definir o perfil de um funcionário numa entrevista de 45 minutos, 1 hora, de novo, você vai quebrar a cara. Você fica casado 30 anos com uma pessoa e só vai conhecer ela na hora da separação. Agora imagina contratar alguém para trazer para dentro da empresa e imaginar que vai conseguir saber tudo a respeito dela com 30, 40 minutos de entrevista. E dele dinâmica, e dele questionário. Bom, se isso funcionasse, o Brasil não seria campeão mundial em ações trabalhistas. 2,5 milhões de novos processos por ano. O ano passado, só as 31 maiores empresas de capital aberto nacional pagaram 25 bilhões em indenizações trabalhistas. Então, não está funcionando o processo de recrutamento e seleção como a gente conhece até agora. Ok, bacana. Sensacional, mas como é que resolve isso? Que o problema é sério, aqui todo mundo sabe. Não precisava nem ter tomado um banho de chuva para vir assistir esse nosso bate-papo, né? Como é que resolve isso? Vamos lá. Primeiro, para identificar se a pessoa é bem-humorada, peça para ela contar uma história envolvendo o maior constrangimento que ela passou até hoje. Todo mundo já pagou um mico na vida. Todo mundo já recebeu na frente da sua casa, a vizinhança toda na janela, no dia do seu aniversário, um carro de telemensagem. Não, pode confessar.
Se você já foi vítima de um telemico e você riu disso, se você tem essa capacidade de rir de si mesmo, você é uma pessoa bem-humorada. O resto, as pessoas que não conseguem rir de si mesmas, são muito chatas. Aliás, eu quero dar uma dica para vocês, vou dar várias, né? Mas se você trabalha numa empresa mal-humorada, institui a partir de amanhã o troféu limão. O troféu limão é uma criação nossa. A gente criou ele há 10 anos. Até hoje, todas as empresas que eu já atendi, foram mais de 3.000, ninguém conseguiu entregar o troféu limão no final, porque você institui no dia 1º, no dia 2, milagrosamente, todo mundo está bem-humorado. Então, o troféu limão é para acabar com o azedume dentro da empresa. E vale para todo mundo, inclusive com o chefe, que tem que participar disso. Eu escrevi um livro chamado A Culpa é do Gerente, onde eu criei um neologismo que se chama gerentessauro. É uma mistura de gerente com dinossauro. Como os dinossauros foram extintos, né? Mas eu vou aprofundar isso quando falar a respeito de liderança. Porque, olha, já está muito competitivo. Já está muito ruim achar cliente. Ainda você vai ter uma equipe mal-humorada? E se você é gerente, se você é chefe e está aqui conversando comigo nessa noite, deixa eu dar 2 informações para vocês absolutamente importantes e disruptivas também. Você observa o seu comandado, o seu funcionário, 4 ou 5 vezes por dia. Ele observa você 48. Aí você chega com aquela cara de segunda-feira, depois do seu time ter levado um balaio de gol. Você vai entrando na empresa mal-humorado. Eu trabalhei para um chefe durante alguns anos, que durante 20 anos eu não ouvi um bom dia, ele só rosnava. Bom dia, chefe. Dava aquele rosnado. Ou seja, o dia já começa todo ruim. A partir do momento que você descobre que você é observado com lupa pela sua equipe, cuidado com a sua atitude e com a sua linguagem corporal. Porque se você não cumprimenta a equipe, o primeiro sentimento é: o que eu fiz de errado? E outro aspecto importante a respeito de atendimento, para a gente concluir isso, é que as pessoas bem-humoradas, se você estabelecer uma meta muito grande, muito avançada, e tem que ser, aliás, meta ela tem que ser ampla e grande o suficiente para motivar, mas também precisa ser factível. Então a dica é: busque pessoas bem-humoradas. Essa é a primeira dica. A segunda dica importante: você vai selecionar um vendedor, por exemplo. Eu amo vender. Até nós temos uma frase na empresa, agora está virando uma camiseta, inclusive, que diz assim: vendedores movem o mundo. Porque nada acontece no mundo sem que alguém venda alguma coisa. Mesmo assim, existe todo um preconceito contra a profissão de vendedor, o que é uma absoluta estupidez. Nada acontece sem que alguém esteja vendendo alguma coisa para alguém. Quando eu faço semana acadêmica, principalmente para o pessoal ligado à saúde, a primeira dica que eu dou para quem vai ser médico, dentista, psicólogo, etc., é: aprenda a vender. E é surpreendente a reação das pessoas, porque o cara que é médico, por exemplo, ele fica se perguntando: como assim aprender a vender? Ou é psicólogo ou é dentista? E aí eu explico com toda a paciência que você começa vendendo quando você nasce, através do seu chorinho que você quer mamar, e passa a vida toda vendendo. Vamos lá, 3 dicas para você contratar uma bela equipe de vendas. Primeiro lugar, todo mundo ensina a falar. Eu contei outro dia que ligaram lá para a empresa pedindo que eu formatasse um curso de oratória para uma parceira nossa de São Paulo. Falei: olha, eu não sei ensinar oratória, definitivamente não sei. E também não acredito que isso possa dar um grande resultado. Aí, para alguém que vive de falar, isso deve ter soado meio estranho. Mas eu expliquei para essa pessoa de que todo mundo ensina todo mundo a falar, ou pelo menos tenta falar. Mas raramente você vê um curso ou alguém lhe ensina a ouvir. E eu faço questão de frisar isso, porque se a gente apostar num grande talento de vendas, alguém que fale bastante o tempo todo, essa não é a principal característica que está se buscando num vendedor. Agora, a capacidade de ouvir, sim. Vamos lá. 3 coisas que eu acho importante que vocês façam quando forem contratar um vendedor. Primeiro, o vendedor é profissional? Primeira pergunta: quanto é que você vendia no emprego anterior? Em seguida, após ouvir a resposta, como é que você vendia? Porque, olha, se eu perguntar para um candidato a vendedor quanto é que você vendia, ele vai dizer: olha, eu vendia 100 mil.
Na hora eu vou dizer, puxa vida, pronto, está resolvido todos os meus problemas, eu vou contratar esse sujeito, essa senhora, essa moça, porque vende 100 mil. E você vai descobrir uma semana depois que era lorota isso. Por isso que a segunda parte da pergunta é tão importante. Quanto você vendia? E em seguida, como é que você vendia? Vocês percebem a diferença, pessoal? Porque papel e bate-papo aceita tudo. Deve ter passado aqui pela cidade vários cursinhos já, né? Como conseguir emprego. Na verdade, o título devia ser Como enrolar o recrutador. Agora, vamos imaginar que você está diante ainda do seu candidato a vereador e você precisa saber mais a respeito dele. Vamos lá, segunda pergunta decisiva. Quanto você acha que pode vender aqui? De novo, ele vai dar um número. E você vai, de novo, colocar a segunda parte da pergunta. Me explica como é que você pretende alcançar essa meta. Olha, 99% dos seus candidatos a vendedor serão desmascarados, no bom sentido, com essas duas questões. Então, recapitulando. Quanto você vendia e como é que você atingia esses números? Em seguida, quanto você acha que pode vender e como é que você pretende fazer isso? Tem alguma funerária aqui hoje, pessoal? Então não carrega morto. A menos que você tenha uma funerária, não fica carregando morto. Olha, deixa eu falar para vocês, tem 3 tipos de vendedores. 20% dos seus vendedores carregam o piano. Se a gente for aplicar aqui o princípio de Pareto, 80-20, nós vamos descobrir rapidamente que 80% de tudo aquilo que você fatura é buscado por apenas 20% dos seus vendedores. Pode fazer a conta aí, ou amanhã. 80% de tudo que você fatura está na mão de 20% dos seus vendedores. Esses você não pode perder. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Esses 20%. Vamos lá, vamos chamar eles de águias, né, na falta de uma metáfora melhor. E tem o pessoal do meio, que são os 60%. Esses 60% você vai observar, vai treinar e vai avaliar. E os outros 20%, vamos chamar de galinhas aqui, esses você, porque não vai dar certo. Aliás, a respeito de treinamento, para vocês pararem de jogar dinheiro fora em treinamento de funcionários, deixa eu dar aqui uma dica preciosa. Manda treinar só os seus melhores. Pangaré nunca vai ser puro sangue. Jamais. E tem um dado interessante a respeito disso. Quando você treina um craque, a melhoria dele é de 80%. Quando você treina um pangaré, a melhoria é de 5%. Então, até por uma questão de economia, não fica botando dinheiro fora porque não vai dar resultado. Às vezes ligam para a gente lá na empresa, olha, preciso que você venha treinar os vendedores. E eu pergunto, ok, quem serão? Não, todos. Todos não vai funcionar. Até porque o treinamento é necessário e não pode ser visto como castigo. Ele tem que ser visto como prêmio, como uma recompensa. E ele só será visto como recompensa se você mandar fazer o treinamento, subsidiando ou não, somente os melhores. Senão, as pessoas continuarão a ver isso como um castigo e não como uma recompensa, como de fato é. E agora quero falar um pouquinho a respeito de liderança. Definitivamente, se você pegar uma garrafa, e eu perguntar para vocês onde é que é o gargalo, e a pergunta não é minha, né, é do Peter Drucker, a resposta vai surgir muito rápida. O gargalo está em cima. Pois bem, qualquer tipo de empresa, para o bem ou para o mal, ela vai ter o perfil e o resultado que quem estiver na cúpula, lá em cima, definir. Por isso que se chama gargalo. E o gargalo da garrafa também está em cima, então essa metáfora que tem autor, como eu acabei de citar, é muito adequada. Ou seja, tudo vai depender da qualidade do líder. Tem um livro de um americano que eu gosto muito, né, Como Trabalhar para um Idiota. Eu não sei se vocês já trabalharam para um idiota, eu trabalhei para vários. E eu sei o quanto um idiota no comando, porque tem uma coisa muito legal. O sujeito vira dono de empresa ou vira gerente, ele imagina que o céu se abre, as nuvens se afastam, e ele é iluminado por uma luz divina que de repente transforma ele
num expert em gestão. Então ele nunca mais lê, nunca mais se informa, nunca mais vem assistir uma palestra como essa, porque afinal ele é o dono, ele é o chefe. Então, o abençoado, o ungido, e aí coloca tudo a perder. Tem algumas dicas bem práticas que eu queria dividir com vocês, até porque a ideia dessa conversa é que seja tudo bastante prático. Vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, quando você perde talentos, quando existe um turnover associado na sua empresa, é preciso que você que é chefe, que você que é gerente, que você que é dono, entenda o seguinte: ninguém abandona CNPJ. Pessoas abandonam CPFs. Ou seja, em 85% dos casos de saída de funcionários da empresa, a culpa é do gerente. Por isso que eu escrevi um livro com esse título. 85% é muita coisa. Para a gente não pensar 1, 2, 3, 4 vezes quem é que vai ocupar esse posto tão importante. Eu atendi uma multinacional há um ano atrás, que a ética me impede aqui de citar o nome. Eles tinham um turnover lá de 53% ao ano. Significava que a cada 2 anos trocava todo mundo. E eu fiz uma pergunta que vocês fariam também, né? Que é uma pergunta meio óbvia, né? Qual é o critério para alguém virar líder? A resposta foi rápida. O critério é a formação acadêmica da pessoa. Bom, desde que eu me conheço por gente, que aliás faz poucos dias, definitivamente não existe nenhum dado estatístico que possa comprovar que alguém aprenda a ser líder numa sala de aula. E é só a gente relembrar de exemplos históricos, positivos e negativos, para a gente concluir que a liderança é algo inato, mas que naturalmente pode ser aperfeiçoado. Então, dito isso, o que é importante para quem é líder que está aqui, para quem sonha em ser líder um dia, e para quem vai chegar amanhã, vai olhar o chefe e vai dizer, pensando bem, deixa eu comparar com o que eu ouvi a respeito de liderança com quem está no comando. Não é bem isso. Então, até para você ter essa informação importante, vamos lá. Algumas características importantes que fazem com que as pessoas permaneçam na empresa. E sabe por que isso é importante? Porque a rotatividade custa dinheiro. Se você for analisar o custo da reposição de um funcionário, na maioria das vezes, você avalia só o custo das rescisórias. Mas, por exemplo, ninguém avalia quanto é que custou para recrutar, para selecionar, para treinar essa pessoa, para aprender a respeito do produto. E aí as pessoas vão embora ou a gente abre mão dessas pessoas. Existem 3 fatores que garantirão a manutenção permanente, ou pelo menos durante um bom tempo, dos seus funcionários. Vamos lá, a primeira delas, admiração pelo líder. Um líder que não é admirado vai ficar sozinho. Ou pelo menos vai permanecer com a equipe até que a equipe arrume alguém melhor. Até que arrume um trabalho melhor. Mas você ser admirado pela sua equipe é decisivo para que você mantenha os seus melhores talentos. Até porque todo mundo sabe aqui que grandes talentos escolhem onde querem trabalhar. Até porque talento é uma coisa extremamente rara de se conseguir. Ou seja, se você não for um líder admirado, você não vai conseguir os melhores talentos. Segundo lugar, o seu ambiente de trabalho tem que ser um ambiente de camaradagem. Tem muitas empresas que eu atendo que eu chamo de skate sem roda. Porque um tenta derrubar o outro lá o tempo todo. Ora, se você olhar o seu ambiente de trabalho e você perceber que ele não é um ambiente de camaradagem, a produtividade está indo para o beleléu, que eu sempre acho que é um lugar longe, né? O beleléu deve ser um lugar bem longe. E os resultados não vão aparecer. E terceiro e último, o seu produto, o seu serviço e a sua empresa tem que dar um sentido maior ao trabalho que está sendo executado pela equipe. Então, ou seja, são tudo coisinhas muito simples. Não existe nada que não seja óbvio, mas que infelizmente a gente acaba não fazendo. Significa o seguinte, que se você não tiver um ambiente que as pessoas possam perceber que tem apoio, que se sintam motivadas, não vai funcionar nenhum tipo de palestra de motivação, de filminho motivacional ou livrinho de autoajuda. A responsabilidade do líder é fundamental nisso. E eu comentava outro dia com um cliente meu a respeito disso,
que você contratar pessoas motivadas, além de bem-humoradas, vai fazer toda a diferença. Se o gerente não desmotivar os motivados, a gente já está no lucro. Porque também não adianta montar uma equipe motivada e o gerente desmotivar todo mundo. Definitivamente isso não vai dar certo, isso não vai dar resultado. Ou seja, se você for um líder admirado, se você conseguir manter o ambiente de camaradagem, o Gallup fez uma pesquisa uma ocasião, eu já vou dar algumas referências bibliográficas para você, e eles perguntaram a certa altura se as pessoas que foram objeto da pesquisa tinham na empresa os seus melhores amigos. Na época todo mundo estranhou a pergunta, porque acharam ela, no mínimo, ingênua. E hoje, analisando com mais calma esse trabalho do Marcus Buckingham, a gente chega à conclusão que definitivamente é importante que o ambiente seja um ambiente de camaradagem, onde, por exemplo, a sua equipe tenha os seus melhores amigos. E, finalmente, dá um sentido maior ao trabalho. A história começa da seguinte forma, é bem rapidinha. Eu fui chamado para atender um supermercado. Uma cidade do tamanho dessa aqui, né? 100 mil habitantes, mais ou menos. O dono do supermercado, 74 anos. Não pela idade de 74. Tem muito velhinho de cabeça boa e tem muito jovem que já envelheceu no ponto de vista mental e emocional. O nome dele era Vitório. E a esposa dele e os filhos me chamaram para que eu removesse ele do comando do supermercado. Olha só, ele dormindo com a inimiga, anos e anos e anos. Só que eles tinham um problema lá. Era uma cidade de 100 mil habitantes, mais ou menos, e esse supermercado tinha 1.200 funcionários. E foram 30 anos de contratações, de retenção ou ausência de retenção, e de demissões absolutamente equivocadas. Quando eles me chamaram, foi pela seguinte razão: ninguém mais queria trabalhar no supermercado. Imagina 1.200 funcionários, um senhor supermercado. E aí fizemos uma reunião, o seu Vitório sentou na mesa, como fundador, e antes que eu desse o bom dia, ele foi direto ao ponto. Eu sei o que o senhor veio fazer aqui no supermercado. O senhor veio me demitir. Falei, não, o senhor veio me demitir. Bom, então é isso. Mas eu vou fazer de tudo para que isso não ocorra, né? Porque eu respeito muito quem é fundador de empresa, né? Às vezes você vê uma empresa pronta e você imagina que ela brotou do nada. Você não respeita as horas de preocupação, de trabalho full-time, de problemas de toda a ordem, e você imagina que aquilo nasceu ali, sabe-se Deus de que forma. E aí eu fiz a seguinte proposta para ele: seu Vitório, nós vamos fazer uma pesquisa, e a respeito de pesquisa de clima organizacional, deixa eu quebrar um outro paradigma aqui com vocês, né? Todo mundo tem a mania de fazer pesquisa de satisfação de funcionários. Aí você faz uma pesquisa de satisfação, 80% dos funcionários satisfeitos. Só que a produtividade não responde e as vendas também não. Ou então você tem um turnover acentuado. Eu trabalho com outro tipo de pesquisa. Eu trabalho com felicidade interna bruta. Ou seja, o que nós auferimos numa empresa, quando a gente trabalha, não é o nível de satisfação da equipe, é o nível de felicidade. Então foi essa pesquisa que eu pedi para fazer lá na empresa do seu Vitório. Uma semana de pesquisa, fui apresentar o resultado para o seu Vitório. Seu Vitório, o senhor pode sentar, por favor? Ele sentou, muito contrariado. E eu até brinquei com ele: se o senhor não se importa de me pagar antes, porque... Não, vou te pagar, mas qual é o motivo? Eu não tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Mas ele, do alto dos seus 70 e poucos anos, estava tranquilo. Falei, bom, seu Vitório, vamos lá. Para 90% dos seus funcionários, o senhor é o pior chefe do mundo. Aí ele me olhou e disse, 90% dos meus funcionários acham que eu sou o pior chefe do mundo. E a reação dele foi incrível. Ele falou mais ou menos assim: cambada de vagabundo. Não vale nada, vou colocar todo mundo para a rua. Eu falei, não tem como colocar todo mundo para a rua, porque o senhor vai ficar sem ninguém. Aí ele se recuperou e falou, bom, pelo menos 10% ainda, não. 10% quero que o senhor morra. E aí, eu comecei a me arrepender de dar a notícia, porque ele era um italiano de 1,95. Eu falei, caramba, esse negócio aqui vai acabar mal.
Esse senhor tem 74 anos, 20 a mais do que eu, mas estava muito mais em forma do que eu. Vai carregar saco de 60 quilos em cada lado para ver se você não fica forte. E aí eu fiz a seguinte proposta para ele. Eu vou ficar 30 dias aqui dentro e eu vou ajudar o senhor a virar esse quadro. E ele aceitou. Aí ele ficava na saída do mercado, onde o pessoal, na época, batia ponto. Hoje não faz mais isso, né? E ele ficava observando as pessoas saírem. Ele me dizia, ou me disse, que era para verificar se todo mundo batia o ponto. Eu tenho certeza que era para verificar se ninguém saía com uma peça de queijo embaixo da camisa. Mortadela não, porque ia provocar suspeitas, né, pelo volume. Mas uma roda de queijo com certeza. Ele disse que não. Falei, seu Vitório, vamos combinar o seguinte? A partir de amanhã, quando o pessoal passar diante do senhor, o senhor vai estar observando, o senhor vai fazer um sinal de positivo. Ele falou o quê? De jeito nenhum. E aí voltou, cambada de vagabundo e tal, não vou fazer isso. Seu Vitório, por favor. E eu peguei uns vinhos em Bento para subornar ele, para ele seguir as minhas orientações. Aí serve vinho caro pra caramba. Ele tomou um gole, tá bom, vou fazer. Aí no dia seguinte, os funcionários passando e ele fazendo um positivo. Só que um positivo com cara de esfinge. E uma psicóloga funcionária minha do lado de fora fazendo uma pesquisa. E o resultado foi incrível. E aí, o que você achou da reação ou da ação do seu Vitório? Aí o questionário, o velho enlouqueceu, precisa internar. Isso prova por A mais B que ele tem que sair do comando. E eu apresentando os resultados. Seu Vitório, olha aqui. E aí o que ele me disse? Cambada de vagabundo. Bom, passou uma semana, o pessoal começou a perceber que era real, que ele queria realmente dar um positivo, fazer um positivo. E começaram a responder. E a gente monitorando. Falei, bom, agora, seu Vitório, mais um pouquinho de vinho. Agora, seu Vitório, o senhor vai fazer positivo e vai sorrir. Aí eu quase perdi o parceiro. Ele falou, olha, seu Miguel, eu respeito muito, mas não tem vinho no mundo que me faça sorrir para esse bando de vagabundo. Faz isso por mim, mais um pouquinho de vinho. E ele começou a sorrir e fazer positivo. Mas sabe aquele sorriso que você aprende a dar em cursinho de bom atendimento? Quando o cliente entrar, sorria e use aquela frase que eu odeio, né? Posso ajudar? Depois eu vou dar umas dicas para vocês, né? Porque essa frase vamos combinar, né? Mas depois eu vou falar a respeito disso. Aí ele topou em dar um sorriso. É claro que os primeiros sorrisos eram um desenho tétrico do rosto, mas não era um sorriso, mas já era um começo. A primeira reação do pessoal foi de susto, de ver aquela carranca. Imagina, 20 anos o cara nunca sorrindo. Passou uma semana de novo, o pessoal começou a fazer positivo e sorrir. Aí no final do trabalho, no final da consultoria, eu dei os parabéns para ele e falei, bom, agora para o senhor merecer uma caixa de vinho, a última tarefa, depois eu vou embora, o senhor nunca mais vai me ver pela frente, até porque eu estava falindo de tanto bancar vinho para ele. Falei, olha, a partir de amanhã, o senhor vai fazer positivo, o senhor vai sorrir e vai dizer muito obrigado para a equipe. E aí ele parou para pensar e falou, olha, eu vou fazer isso. Porque eu estava mostrando para ele dia após dia os resultados da pesquisa e o quanto estava melhorando a popularidade dele, por assim dizer. E aí, pessoal, ele passou a sorrir, fazer positivo, e a cada funcionário que saía, ele dizia muito obrigado, até amanhã, bom descanso, ou algo parecido. Qual é a lição disso tudo? A lição disso tudo é que existe um fator decisivo para você manter a equipe motivada que não custa absolutamente nada. É algo tão poderoso que não existe nenhum homem de sucesso no mundo, uma mulher de sucesso no mundo, que possa resistir a isso que é tão necessário para nós que somos seres humanos. Se eu perguntar para vocês qual é o grande desejo de todo e qualquer ser humano, alguém poderá dizer que é ser feliz, que é algo utópico. Mas, na verdade, a grande expectativa do ser humano é ser reconhecido. Vocês, eu, todo mundo.
Quem gosta de rock, por exemplo, você imagina o Mick Jagger. Alguém acha que aquele magrão ainda precisa de grana para ir para o palco? Ele não para por quê? Tudo bem que tem um monte de pensão alimentícia para pagar, mas não é por isso que ele vai tanto para o palco. Ele precisa de reconhecimento, o artista precisa de aplauso. Agora respondam para mim. Quanto custa e o que custa, no final do expediente, você olhar para a sua equipe, para o seu funcionário e dizer obrigado, até amanhã, bom descanso ou algo parecido. O incrível disso é que não custa absolutamente nada. E o mais incrível ainda é que a gente não para pensar que a equipe sai no final do dia e você precisa que ela volte no dia seguinte, no mínimo, animada para lhe ajudar a ter sucesso. É que venderam para a gente, equivocadamente, a ideia de que ser chefe, de ser líder, qualquer nome que se dê, qualquer alcunha que se dê, pressupõe uma postura sisuda e fechada. É aquele ditado, né? Quando alguém dá um murro na mesa e diz aqui quem manda sou eu, é sinal que ele não tem nenhuma segurança se manda efetivamente ou não. Então essa historinha que é real é para resumir o que é uma grande liderança. Um grande líder define a realidade e depois diz muito obrigado para a equipe. E não existe nada mais complicado, nada mais difícil do que definir a realidade. Atavicamente, nós temos uma grande dificuldade em definir a realidade, encarar a realidade. Até porque ela costuma ser sempre mal encarada, costuma ser sempre feia. Mas se eu pudesse resumir para vocês duas habilidades fundamentais para quem tem equipe sob comando, seriam essas duas. Defina a realidade. Aliás, os seus funcionários gostariam que vocês respondessem 4 perguntas. Primeira pergunta, onde nós estamos ou como nós estamos? A segunda, para onde é que a gente está indo? A terceira, como é que eu posso ajudar? E a quarta, o que eu ganho com isso? Pode ser que essas perguntas eles nunca verbalizem, mas essas 4 perguntas estão incipientes na alma e no coração de cada integrante da sua equipe. Recapitulando, como é que nós estamos ou aonde a gente está? Aonde a gente quer chegar? Como é que eu posso ajudar? E o que eu ganho com isso? Se você conseguir responder essas 4 questões, a gente vai estar num bom caminho aí para alcançar nossas metas e objetivos. Aliás, por falar em metas e objetivos, não vai adiantar nada você definir uma meta naquela sua reunião de segunda-feira que ninguém mais aguenta, porque se não tiver a reunião de segunda-feira, a gente não é uma empresa, então tem que fazer uma reunião, nem que você não tenha nada para dizer, mas faz reunião. Aí eu pergunto para os meus clientes, tá, mas por que a reunião? Como por que uma reunião? Porque tem que fazer a reunião, tá, mas por que a reunião? E geralmente eu não ouço uma resposta plausível nunca. Eu quero passar para vocês uma pergunta que a gente chama de pergunta de $1 milhão, né? E com o dólar batendo esses níveis, eu acho que $1 milhão é uma boa medida. Eu vou pedir por gentileza que vocês anotem essa pergunta, e mais do que anotem, que amanhã vocês reúnam a sua equipe, e quem não for eventualmente líder ou gerente aqui, façam desse exercício algo pessoal. Até porque a minha equipe informou que nem todos aqui são donos de empresa, pelo menos ainda, né? Aliás, a respeito de empresa, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, né? Só tem 2 tipos de empresa, as que crescem e as que morrem. Empresa mais ou menos vai ter que decidir. Ou cresce, ou hasta la vista, baby. Só sobreviver, não, a gente vai levando. Sim, em direção ao buraco. Você tem que crescer, não tem jeito. E essa pergunta vai ajudar muito você. Então, por gentileza, procurem fazer esse exercício amanhã com a sua equipe. Não importa que você seja sozinho, que você tenha 10, 100, 1000 funcionários, ou seja um funcionário que está pensando em dar um up na sua carreira. A pergunta é a seguinte, vamos lá. O que nós não estamos fazendo, eu espero vocês anotarem, mas que se passarmos a fazer, trará um grande impacto nos lucros.
Quando você formular essa pergunta para o seu grupo de colaboradores ou individualmente, e você se dispuser e você se propor a ter pelo menos 5 ou 10 insights, 5 ou 10 ideias para responder essa pergunta, você vai ficar surpreso com o poder que essa pergunta tem de apresentar soluções. E a razão dessa pergunta ser tão poderosa é que a gente passa o dia todo apagando incêndio. O dia inteirinho. E a gente não para pensar estrategicamente. Aí uma ocasião como essa, que você para por livre e espontânea pressão, você acaba lembrando de que boa parte do seu dia não é empregado naquilo que deveria ser, que é estar focado em resultado, em vendas e batimento de metas. Essa pergunta vai lhe ajudar a ter um caminho. O que a gente não está fazendo, mas se a gente passar a fazer, puxa vida, vai dar um ramp bacana aí nos lucros e também, né, nos resultados. Repito, vale tanto para uma carreira individual, como vale também para uma carreira de empresário que esteja começando pela metade ou que esteja subindo. Uma outra ferramenta que eu queria passar para você se chama pós-mortem. Tem duas, né? Tem pré-mortem e pós-mortem. Eu vou começar pela pós-mortem. De novo, quer você seja um profissional ou dono de empresa, não importa, a ferramenta é útil igual. Procure imaginar que você quebrou, que você faliu, enfim, que deu tudo errado. Procure imaginar, mas com honestidade, que isso realmente aconteceu. Em seguida, avalie o que aconteceu que possa ter te levado a essa derrocada. Por isso que é um pós-mortem, o nome dessa ferramenta. Você imagina que quebrou e em seguida você avalia o que pode ter acontecido. A utilidade dessa ferramenta é que você começa a tomar medidas para que naturalmente isso não se concretize. Essa é a razão pela qual essa ferramenta é tão importante. De novo, fazendo esse exercício, eu garanto para vocês que vão realmente se surpreender com o resultado. Combinado, pessoal? Eu quero dividir com vocês uma informação que não é novidade, mas que vai ajudar vocês a economizar uma grana bacana. Já foi dito por um pensador americano que metade do dinheiro que a gente gasta em propaganda vai fora. A gente nunca sabe qual metade, mas a metade vai fora. Então, tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Primeiro, uma ferramenta que eu acho importante. Aliás, a minha pretensão é que tudo que eu estou dizendo aqui seja importante, né? Se você investe num determinado tipo de mídia, num determinado veículo, seja ele qual for, rádio, jornal, TV, mídias sociais, panfleto, a Kombi com o tio da pamonha, não importa, né? Você anuncia e chega um cliente novo na sua empresa, alguém que não aparecia, a sua primeira obrigação, e a gente não faz isso, é perguntar, ok, como é que você soube da nossa existência? E a gente não faz isso. E a gente fica botando dinheiro em tudo que é lugar, em publicidade, e dificilmente você mensura se aquele investimento está dando resultado. E você tem que perguntar, afinal de contas, como é que você, o João, chegou até a gente. Ele vai dizer, olha, li no jornal, assisti na TV, sei lá, fiquei sabendo pelo serviço de alto-falante. Só que agora vem a parte bacana dessa história. 90% das pessoas que entram na sua empresa chegam através de indicações. Esse número é muito grande. Significa que 90% das novas pessoas, dos novos clientes, prospects, como quiser chamar, eles vão procurar a sua empresa ou o seu serviço por indicação. Bom, essa é uma notícia boa, porque indicação não custa nada. Mas também é uma notícia preocupante, no sentido de saber se você está trabalhando para gerar esse buzz, esse boca a boca. Porque senão não vai dar resultado. Então, primeiro, e isso não é novidade, é infinitamente mais barato você apostar em indicação, tá aí os números, em torno de 90%, chegam até você através de indicação, mas o preocupante é saber se você trabalha no sentido de fazer com que mais pessoas sejam buscadas, façam parte do seu pool de clientes através de indicações.
Eu vou dar uma dica para vocês de como conseguir indicação. Você trabalha com o quê? Confecções, muito bem. Roupas, de uma forma geral, né? Olha como pode mudar isso. Como é seu nome, desculpe? Eduardo. Olha como pode mudar a lucratividade do Eduardo se no final de toda a interação... O Michael Hammer, o cara que escreveu Reengenharia, o Michael Hammer dizia que tudo numa empresa são processos. Ou seja, você define como vai ser os processos e passa a segui-los, eventualmente modificando um ou outro. Agora o Eduardo vai adotar o seguinte processo. Terminou a interação de venda, o Eduardo vai fazer duas perguntas. A primeira, meio óbvia, né? O que você achou do nosso atendimento? Se eu, Miguel, disser para ti, olha, foi um ótimo atendimento, a segunda pergunta, Eduardo, vai ser, e essa pergunta é uma pergunta patenteada, é título de um livro, você estaria disposto a nos indicar para o seu melhor amigo? A gente está em casa aqui. Me contem com toda a sinceridade, olha que é feio mentir para velhinhos, para pessoas idosas. Quantas vezes vocês já perguntaram isso para um cliente seu, já pediram isso, e quantas vezes vocês já viram ou ouviram alguém fazer esse tipo de indagação? A primeira é meio óbvia, né? Como é que foi o nosso atendimento? Agora, a segunda, você estaria disposto a nos indicar para o seu melhor amigo? É o questionamento que vai fazer com que você descubra se você tem mais torcedores ou mais detratores. Numa escala de 1 a 5, 1 seria, não indicaria de jeito nenhum. E 5 seria, claro, vou indicar com toda tranquilidade. Esse placar vai definir se você tem mais gente torcendo por você, pela sua empresa, pelo seu serviço, pelo seu produto, ou mais gente detratando e disposto a te tirar do mercado. Então, Eduardo, são duas perguntas muito importantes e muito simples para que a gente não faça. Até porque você não tem outra alternativa. Tudo virou commodity. E se você entrar numa briga, numa guerra de preço, você vai quebrar. Então a questão não é o preço, é o que você agrega de valor ao produto, mas isso você já sabe. Agora vem a cereja do bolo. O Eduardo pediu indicações. Poderia indicar? Sim, certamente. Em seguida, você vai dizer, olha, me indica 3 pessoas então que poderiam se interessar pelas minhas confecções. Basicamente e-mail, telefone e o nome da pessoa. A primeira pergunta, como foi, no sentido de saber se o atendimento foi satisfatório, prepara o terreno para a segunda pergunta, que é conseguir as indicações. Aí você conseguiu 3 indicações. E vai conseguir resolver aquilo que é o grande medo de quem trabalha com vendas e prospecção, que é levar um não no telefone ou levar um chá de cadeira lá, esperando a boa vontade lá do comprador. Como você já tem uma referência, esse gelo, por assim dizer, vai ser quebrado nesse momento. Mas tem algo que só nós divulgamos e vai lá, sem falsa pretensão, só nós ensinamos, que é o final dessa ferramenta. Que até aqui todo mundo conhece, né? Que pedir indicação é importante e tal. Só que nós aperfeiçoamos isso e eu queria dividir com vocês em primeiríssima mão aqui. O Eduardo, a partir do momento que conseguir as indicações, vai fazer uma coisa, Eduardo, que ninguém faz. Garanto para você que ninguém faz. Que é ligar para a pessoa que fez a indicação. Ah, mas o Miguel comprou? Não, não comprou, mas não tem problema. Eu estou ligando mesmo assim para te agradecer a gentileza da indicação. O que vai acontecer é absolutamente mágico. A partir desse tipo de atitude. Agora imagina você fazendo isso 10 vezes por semana ao longo de um ano. Você consegue ter um exército de pessoas vendendo para você sem remuneração. Por que essa ferramenta, na primeira parte, todo mundo conhece, mas não vinha obtendo os resultados adequados? A razão é essa. As pessoas pedem a indicação e não ligam de volta depois para agradecer a indicação. Ainda nessa esteira de vendas, nós temos um dado lá na empresa que diz que 99% dos vendedores não sabem vender adicionais. E eu quero passar uma ferramenta bacana para vocês. Primeiro, quem trabalha com produto ou serviço aqui, precisa saber de algo, não que seja novidade, mas só para lembrar vocês. Se você vende roupa, por exemplo, vende uma camisa polo como essa, e o seu vendedor, no momento que for interagir com você que é cliente, você pergunta, pede lá sobre uma camisa polo.
E o vendedor vai até o escaninho, vai até o local, na prateleira onde está as camisas e traz só a camisa polo. E depois que você experimentou a camisa polo, naquele provador que tem cheiro de jaula, eu morro de medo que aquela cortina se abra de repente e me peguem como eu vejo o mundo, né? Já experimentaram amarrar um sapato, as meninas aqui, num provador desses? Você fica se equilibrando ali, né, de medo de cair, né? Aí o espelho do provador parece aqueles espelhos de delegacia, né? Cheio de impressão digital. E o cheirão de jaula, né? Quem já sentiu o cheiro de jaula sabe do que eu estou falando. Só que a partir do momento que você experimentou a camisa polo, já se vestiu de novo, não adianta a vendedora dizer, o senhor gostaria de ver mais alguma coisa? Porque a resposta vai ser sempre, não. Frio de 5 graus, fiquei pelado 10 minutos aqui, botei a roupa, agora você vem me perguntar se eu quero mais alguma coisa? Não. O que pouca gente lembra é que quando você vende um item, a loja ainda não ganhou dinheiro. Essa é a parte que vocês dizem, como assim? Ora, se vender um item só, todos os custos fixos e variáveis estão incidindo em cima desse item. Concorda comigo ou não? Por exemplo, salário, aluguel, luz, telefone e tal. Os chamados custos fixos. Você abate isso no primeiro item. Significa que, por exemplo, quem tem uma empresa varejista, apenas um exemplo, se o seu vendedor vender um item só, amigo, lamento muito informar, mas você ainda não ganhou dinheiro. A sua margem é desse tamanho. Aonde é que o dinheiro começa a aparecer? O dinheiro começa a aparecer na venda do segundo item. Por que razão? Porque boa parte dos seus custos fixos foram abatidos no primeiro item. Ou seja, você começa a ganhar dinheiro a partir da venda do segundo item. O que seria uma interação perfeita? A partir do momento em que alguém pede, por exemplo, uma gravata, no momento que quase ninguém mais usa gravata, no momento que eu for buscar a gravata, eu tenho que pensar o seguinte, bom, ele vai comprar uma gravata, se eu trouxer só a gravata, ele vai levar só a gravata. Mas se eu levar junto o paletó, 2 camisas, sapato, cinto e calça, existe uma grande chance, na verdade de 70%, dele comprar os itens todos. Ou seja, eu reconheço que isso não é nenhuma novidade. Mas amanhã, vocês vão lembrar que a maioria esmagadora das interações de venda, você pede um sapato, a criatura te traz o sapato. Mais alguma coisa? Você vai dizer não e vai embora. Ou eu estou errado, pessoal? Quando você mostra um conjunto de mercadorias que você tenha, a pessoa vai olhar a camisa polo e vai dizer, puxa vida, bacana, mas essa calça que veio junto combina. Esse sapato vai fechar o conjunto todo. E você vai ter 70% de chance de aumentar o valor do seu ticket. Então, pessoal, aos pouquinhos, com bate-papos como esse que a gente está fazendo aqui, que não é uma palestra, obviamente, a gente vai começar a acessar o Veduca, o Coursera, vai começar a ler esses livros e vai dizer, puxa vida. Porque se tem uma coisa que é real, é que você raciocina exatamente no limite daquilo que você conhece. Não adianta, você não vai conseguir discutir com ninguém afora do limite do conhecimento que ele tenha, das leituras que ele fez e daquilo que ele aprendeu. Hoje vocês obtiveram aqui alguns insights muito rápidos, mas principalmente algumas dicas valiosas de onde ampliar essa visão. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, vou dar uma dica numa revista inclusive, é que se vocês aplicarem 20% do que a gente discutiu hoje, ninguém mais alcança vocês. Porque o único diferencial competitivo efetivo é o que você sabe que o seu concorrente não sabe. E olha, pessoal, eu honestamente, com 54 anos, eu não sei se tem alguma coisa maior ou melhor do que a felicidade. Mas se existir uma coisa maior que a felicidade, é isso que eu quero desejar para vocês todos do fundo do coração. Muito obrigado, fique com Deus. Obrigado. Obrigado, pessoal.